Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, escutemos o Santo Evangelho de hoje, desta quarta-feira da semana depois da Epifania. O Evangelho é tirado do capítulo 6 de São Marcos, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quem é que já não escutou esse ditado? Depois da tempestade vem a bonança. Porém, enquanto estamos no meio da tempestade, parece que ela nunca acaba e corremos o risco até mesmo de achar que Deus está distante de nós nestes momentos de dificuldades, de provações. Quando estamos enfrentando a tempestade, só lembramos da tempestade, só colocamos o nosso foco no sofrimento que estamos passando e corremos o risco de se esquecer de Deus, porque não é Ele que se esquece de nós. O Evangelho de hoje é uma grande certeza disso. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. É interessante algo que São Marcos narra neste evangelho, dizendo que enquanto Jesus subiu ao monte para rezar, ele ficou sozinho na terra enquanto os discípulos foram com as suas barcas para o outro lado da margem do rio. E Jesus viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. 2 grandes lições podemos tirar aqui. Jesus no alto do monte rezando ao Pai, e mesmo assim o seu olhar consegue alcançar tão longe. O seu olhar consegue enxergar os discípulos remando contra a maré, porque o vento lhes era contrário. Isso mostra um Deus que está sempre com seu olhar voltados para nós. Um Deus que não é indiferente aos nossos sofrimentos. Um Deus que nos olha sim e não nos olha com indiferença. Um Deus que enxerga cada lágrima que se escorre do nosso rosto, cada aflição que passamos, e ao mesmo tempo é um Deus que tem sede da nossa oração. Sim, Deus tem sede da nossa oração porque a partir dela Ele pode agir na nossa vida. Jesus percebe que os discípulos estão remando, enfrentando um vento contrário. Aqui vem a segunda lição. Não esperemos águas mansas no mar da nossa vida
para podermos dar testemunho da nossa fé. Pelo contrário, queridos irmãos e irmãs, é no meio das águas agitadas, é no meio das ondas mais violentas, é no meio dos ventos contrários que somos chamados a testemunhar a nossa fé, a perceber um Deus que é capaz de caminhar sobre as águas agitadas para vir ao nosso encontro e nos oferecer a sua mão poderosa, a fim de nos salvar destas tempestades. Sim, Deus tem sede da nossa oração. Como é que você enfrenta os sofrimentos da vida, hein? Com desespero? Com revolta? Brigando com Deus? Como os discípulos, em outra passagem semelhante a esta, estavam também enfrentando uma tempestade em alto mar, porém, nesta outra passagem, Jesus estava dormindo no fundo da barca, dormindo tranquilo, porque Jesus é a imagem do Filho que sabe colocar a sua confiança de forma perfeita no Pai. É impossível dormir no meio de uma tempestade, mas os evangelistas querem mostrar o quanto Jesus vivia numa perfeita sintonia com o Pai, nas alegrias e nas dificuldades, nas águas mansas e nas águas agitadas. Jesus era um com o Pai, e é assim que Ele quer nos ensinar a enfrentarmos as tempestades da vida, por mais violentas que elas sejam, nos fazendo um com o Pai através do Cristo. É na oração, é numa fé confiante, é na busca de intimidade com Deus, porque se não buscamos a intimidade com Deus no nosso dia a dia, pela oração, a meditação da sua palavra, quando Deus então manifestar os seus sinais, não vamos perceber. Vamos achar que estamos sozinhos na barca da nossa vida em meio às tempestades, como os discípulos aqui no Evangelho. Jesus vinha caminhando sobre as águas ao encontro deles e eles gritam de pavor achando que era um fantasma. Só reconheceram Jesus quando Jesus subiu na barca e foi logo tranquilizando aqueles corações desesperados. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Se não buscamos a intimidade com Deus no nosso dia a dia, se não buscamos essa vida de comunhão com Deus, quando vierem as tempestades e Deus manifestar os sinais da sua presença, não vamos conseguir perceber. Vamos achar que Deus não passa de um fantasma, de algo irreconhecível aos nossos olhos. E, no entanto, Jesus tem sempre estas palavras para acalmar o nosso coração. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus está sempre subindo na barca da nossa vida. A pergunta é: estamos dando espaço mesmo para que Jesus suba na barca da nossa vida? E deixar Jesus subir na barca da nossa vida não é o suficiente, é preciso deixar que Ele também assuma o controle da nossa barca, porque queremos ter o controle de tudo. E fé é sinônimo também de uma entrega confiante e filial nas mãos do Pai. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Que saibamos hoje acolher estas palavras de Jesus no nosso coração e que estas palavras, meditadas, acolhidas, ruminadas dentro de nós, se tornem uma verdadeira fortaleza em meio às nossas tempestades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Um ótimo dia para você e a sua família, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.